Olá, meninas e meninos! Vamos para mais um dos nossos textos da UFPR, chegando aqui na nossa reta final. Esse texto, A Arte Diante do Mal Radical, do Thierry Didouve, ele é um artigo acadêmico e eu considero ele um texto bastante complexo. E por que complexo? Ele em si, a estrutura, o que ele está analisando, o que ele está fazendo, é relativamente muito simples. Mas ele está fazendo uma análise da estética, da ética e da arte. E aí é um grande problema, por quê? Porque ele está trabalhando com temas que são, vamos colocar assim, subjetivos. Então, para a gente entender um pouco qual é a problematização que o Thierry Didouve traz para a gente. Lá em 1997, o Museu de Arte Moderna de Nova York, o famoso MoMA, adquiriu para seu acervo uma coleção de fotos bastante polêmica. O que eram essas fotos? Era a tal exposição S21, que eram retratos das vítimas do genocídio no Camboja. O que aconteceu no Camboja? Nós vamos ter um regime autoritário, repressivo, que levou à prisão, que perseguiu politicamente diversos cidadãos cambojanos e os executou sistematicamente. Só que daí, por conta de alguma burocracia interna lá do partido cambojano, foi ordenado que cada prisioneiro que estava indo então para o pelotão de fuzilamento, ele deveria ser fotografado. E isso assim, homem, mulher, criança, qualquer pessoa que fosse então para o pelotão de fuzilamento ali, naquele momento, ele deveria ser fotografado. Estima-se que só naquele campo de concentração, no S21, foram mortas aproximadamente 14.200 pessoas. Bom, quando os vietnamitas então invadiram Camboja e acabaram ali com o regime do Pol Pot, naquele local encontraram cerca de 6.000 negativos de fotografias. Vocês sabem, né? Antes da máquina digital, lá no tempo dos Incas, Maias e Astecas, a gente tirava foto com filme e ficava o negativo da fotografia. E esse negativo permitia que você tirasse cópias das fotos. Então encontraram cerca de 6.000 negativos, ou seja, fotos de 6.000 pessoas que foram condenadas à morte. Dessas 6.000 fotos, 100 delas foram reveladas, reproduzidas, aumentadas e rodaram o mundo numa espécie de denúncia das barbáries cometidas então pelo regime cambojano lá da figura do Pol Pot. Pol Pot era o diretor do Camboja que perpetrou esses genocídios. Nós sabemos, inclusive, o nome do fotógrafo, não sei se eu vou pronunciar direito, porque cambojano não é meu forte, mas é o Nguyen Anh, que era o fotógrafo, que inclusive até a época que se escreveu o artigo ele ainda era vivo. E segundo entrevistas posteriores, esse fotógrafo, o Nguyen Anh, ele disse que ele não era fotógrafo por profissão, a atividade dele não era fotografia, ele era um funcionário do regime, foi ordenado a ele então que tirasse as fotos das pessoas, e ele disse que ele fez aquilo porque ou ele tirava foto ou ele virava um prisioneiro também e acabaria sendo executado. Então, na visão dele, naquele momento, ele faz aquilo, claro, por um instinto de sobrevivência. Inclusive, nas entrevistas que ele deu, ele até se declara meio que como um autômato, né? Como um robô, porque ele simplesmente tirava foto e, inclusive, segundo os relatos do próprio fotógrafo, ele fez de conta que nem reconheceu um primo dele, que ele, inclusive, teve que fotografar, porque seria, então, um dos executados. E agora a gente vai parar por aqui sobre a análise do Nguyen Anh, a gente vai voltar a falar mais tarde, mas então é isso, ó, ele era um funcionário, ele não era um fotógrafo profissional, e ele fez aquilo para não morrer. E ok, fechou aí. A grande polêmica em relação a essas fotos começa no seguinte: elas vão ser expostas num grande festival de fotografia na França, em Arles, que é um festival de fotografia altamente reconhecido e assim por diante. E depois, exatamente por terem sido expostas em Arles, é que elas vão ser compradas pelo Museu de Nova York. Qual é um dos primeiros problemas que o autor do artigo, o Thierry Didouve, ele traz pra gente? Bom, afinal de contas, fotografia é arte ou não é arte? Ele já diz pra gente que essa é uma discussão que se faz há muito tempo. Não é só por conta dessas fotografias do S21. Porque, afinal de contas, a fotografia ela pode servir como um registro, efetivamente, mas diferentemente de um quadro, por exemplo,
de uma pintura não é um esforço para necessariamente simbolizar algo. Porque um pintor, quando ele vai fazer então a sua obra, tem todo um processo de representação, ele monta a própria questão da luz, a postura, mas vamos pensar um pouco, fazer uma relação lá com a arte durante o absolutismo, quando você tinha lá a produção de retratos dos reis, das monarquias, esses reis sempre pintados numa relação de poder. Pensem lá naquele famoso quadro do Napoleão montando o seu cavalo, né? O cavalo tá lá empinando e o Napoleão todo poderoso, quando na verdade era um homem de... Acho que o Napoleão não chega a ter 1,60 m, ou tem 1,61 m, 62. Então todo o trabalho que existe dentro da pintura para retratar isso. Ou um exemplo nosso, mais brasileiro aqui, o famoso Grito do Ipiranga, aquele famosão da independência, né, com o Dom Pedro I erguendo a espada no meio de um monte de soldados, aquela coisa toda. Então a pintura, ela tem seus significados. Agora, a fotografia, qual é o problema? Fotografias, elas podem trazer esse mesmo efeito, fotografias, elas podem ter efeitos, não estou nem pensando, tá, queridos e queridas, na edição digital. Mas lá quando você vai tirar uma foto, por exemplo, a foto ela também pode ser montada. Existem fotos famosos da Segunda Guerra Mundial, como aquela, por exemplo, dos marines americanos desembarcando em Iwo Jima, indo lá e colocando a bandeira dos Estados Unidos na praia. Hoje nós sabemos que essa foto ela foi montada. E não que ela tenha sido montada artificialmente, mas já depois da praia tomada, da praia conquistada, o fotógrafo pediu para que um grupo de soldados fizesse esse movimento. Então ela também não é um registro de um momento específico, ela simboliza um momento específico. Outra foto muito famosa da Segunda Guerra Mundial é aquela em que uma bandeira da União Soviética é hasteada no alto do parlamento alemão, do Reichstag, lá em Berlim, para simbolizar quando os soviéticos então tomam Berlim. Na verdade, Berlim já havia sido tomada e conquistada algumas horas antes. Ali também um fotógrafo pediu para que alguns soldados subissem com a bandeira soviética e ele fotografou de um ângulo muito específico. Então, muito antes dos photoshops da vida, as fotografias elas já podiam ser uma representação de um momento. Entretanto, fotografias, além de representações, elas também podem ser registros de um momento. E a gente vê muito essa discussão e esse uso das fotografias, isso não está no artigo agora, isso está a partir das minhas reflexões aqui. Quando nós temos, por exemplo, eleições presidenciais. A gente pode, se vocês pegarem jornais, pode até mesmo na internet pesquisar, se vocês pegarem jornais, como que um jornal simboliza um candidato e como que um jornal simboliza o outro. Então, às vezes você tem lá um candidato com cara de cansado, suado, e isso impacta de uma forma negativa, vamos dizer assim, o processo do nosso subconsciente. Então você tem um candidato cansado, suado, abatido, que é como a gente muitas vezes fica no dia a dia, e por um outro lado, para representar um outro candidato, determinado jornal só escolhe as fotos do candidato bem alinhado, bem aprumado, aquele momento bem fotogênico. Então a fotografia, ela também não é um elemento neutro. Quando a fotografia surgiu no fim do século XIX, começou a se desenvolver cada vez mais, a primeira premissa da fotografia era exatamente essa. Não, a fotografia ela é neutra porque ela representa a realidade do momento. Tanto que nesse primeiro momento de surgimento da fotografia, ela se colocava como uma espécie de, vou usar aspas aqui, né, inimiga da pintura, porque se dizia que a pintura era uma armação de um momento, a fotografia era a realidade. Claro que esse discurso da fotografia já foi deixado de lado. Hoje se entende que a fotografia também pode ser uma representação de um momento. Mas a discussão que o Thierry Dudouis traz pra gente é a seguinte, tá bom, mas será que fotografia é arte? É um primeiro ponto. E a outra questão que o autor do artigo ainda nos traz é o seguinte, além da fotografia ser arte ou não, será que essas fotografias do S21, que até vocês já viram algumas que eu coloquei aqui, né? Será que essas fotografias do S21, elas também podem ser consideradas arte? Porque se elas forem, qual é o valor artístico delas? O que existe de arte nessas fotos? Elas são fotos de pessoas que estão prestes a morrer. E outra pergunta que o autor nos traz, se elas vão ser consideradas arte, isso significa que o fotógrafo, o Nguyen Anh, ele é um artista?
Porque na entrevista do próprio Yen En, eu espero estar falando esse nome correto, ele deixa claro que ele nunca foi fotógrafo profissional. Ele foi indicado pelo regime para fotografar as pessoas que iam morrer. Acabou que ele, claro, teve um treinamento para isso, aquela coisa toda. Ele vai montar o seu próprio estúdio fotográfico no campo de concentração, mas ele não era um artista por formação. Ele não necessariamente estudou composição de luzes, ele não estudou técnicas, ele não estudou o refino artístico. Ele teve um treinamento técnico para tal. Na época que essas fotografias foram expostas em Arles, e que daí o Museu de Arte Moderna de Nova York resolveu comprar um lote dessas fotografias, alguns críticos, mais especificamente o crítico do jornal Le Monde da França, vai dizer que por essas fotografias terem sido compradas por um museu de arte, elas acabaram ganhando um status artístico. E é exatamente esse ponto que o autor do artigo, o Thierry Didouve, começa a aprofundar a sua crítica sobre essa visão. E é onde, inclusive, ele apresenta o tema central do texto dele. Qual é a legitimidade da arte diante do mal radical? Porque um regime totalitário que condena seus próprios cidadãos à morte, imagina, né? Um regime que matou 14 mil pessoas, ele pode ser entendido como mal radical, sim. E qual que é a legitimidade da arte perante essa ideia desse mal? A partir daí que o Thierry Didouve ele começa efetivamente a discorrer suas ideias. Segundo o autor do texto, ele vai dizer o seguinte, olha, a fotografia, nesse caso ali da S21, num primeiro momento ela tem um registro, ela tem um objetivo bem claro. É um registro histórico. Ou seja, o fato dessas fotografias estarem em exposição atualmente não é um problema para ele. Porque, claro, fotografias elas são registros históricos. Elas servem como um proponente daquilo que nós entendemos como memória. E a memória ela é fundamental. Eu vou fazer um paralelo aqui agora com aquilo que existe na Alemanha em relação aos campos de concentração da Alemanha, do Holocausto nazista. Os alemães não saíram derrubando tudo, ao contrário, eles deixaram alguns de pé. Agora, isso é algo artístico? Isso é algo a ser celebrado? De forma alguma. Os campos de concentração na Alemanha, eles servem como registros históricos daquilo que aconteceu, e a intenção da Alemanha ao deixar isso de pé não é celebrar o que aconteceu, e sim lembrar as pessoas do que aconteceu para que isso nunca mais aconteça. Então são objetivos diferentes. E o Thierry Didouve vai dizer que expor essas fotografias até pode ter esse sentido, olha, vamos expor, porque isso é um registro histórico da humanidade. A humanidade ela deve se lembrar dos seus problemas, com toda certeza. Então não é que essas fotos elas não possam estar expostas. Não, elas devem estar expostas. Mas elas devem estar expostas como um registro histórico ou, novamente a pergunta, ou como arte. E aí a pergunta que ele faz é a seguinte, olha, se essas fotografias elas vão lá para o Museu de Arte Moderna de Nova York, será que o próprio museu, a curadoria do museu, né? Porque todo museu tem os seus curadores, ou seja, as pessoas que decidem o que vai ser exposto ou não. Será que ao expor no museu de arte, essas fotografias não ganham automaticamente um viés artístico? Porque existem museus que não são de arte. Existe o Museu Natural, né, que expõe coisas da natureza, assim como existem museus também relacionados à história. Por exemplo, em Curitiba, nós temos o Museu do Holocausto. Ele não é um museu de arte. Ele não é um museu onde a gente vai para sentir prazer. Porque a função da arte, uma função bem simples aqui, tô pensando, né? A função da arte ela é trazer prazer pra gente, né? Nós vamos lá num museu de arte olhar esculturas, olhar um belo quadro, ou quando nós vamos num prédio que tem uma arquitetura diferenciada, isso traz um sentimento até mesmo de completude humana. Mas também existem, como já falei, né, museus de memória. O Museu do Holocausto é um caso. Existe o Museu da Ditadura em São Paulo, onde era lá o antigo porão do DOPS, que foi transformado em museu. No Chile, existe um museu muito interessante, que é o Museu dos Direitos Humanos. São lá 10, 12 andares de museu dedicado às ditaduras da América Latina, que também é um museu, então, de memória. Só que no caso específico da S21, dessa exposição de fotos, ela foi comprada por um museu de arte. E aí o autor do texto ele fala pra gente, olha, o problema disso é o seguinte, existe uma legitimação humanista na arte. Porque o que a gente enxerga como arte? Os artistas, eles são, como diz o autor, porta-vozes da humanidade no sentido estético. Ou seja, quando nós ouvimos lá uma música clássica, o que subjetivamente nós compreendemos? Nossa,
o ser humano ele é capaz de tamanha beleza. Quando nós olhamos uma pintura, novamente, quando nós olhamos uma arquitetura diferenciada e aquilo que é belo enche os nossos olhos, enche os nossos ouvidos, ou seja, preenche os nossos sentidos, de uma certa forma, subjetivamente, o que aquilo está nos passando? Nós, seres humanos, vejam, da humanidade como um todo, nós, seres humanos, somos capazes de algo tão belo, tão bom quanto essa obra de arte. Então, a partir disso, o que acontece? Para um museu ser um museu de arte, ele depende dos artistas. Assim como os artistas, para serem artistas, de uma certa forma, também dependem de um museu de arte. Eles se autolegitimam uns aos outros. E ambos os lados, tanto os artistas quanto os museus, eles se baseiam numa premissa, segundo o Deduve, que é o respeito pelo ser humano. O que define o ser humano é o respeito pelo próprio ser humano. Sendo assim, se essas fotos do campo de concentração elas fossem arte, o Nguyen Anh, o fotógrafo, ele deveria ser considerado um artista. Logo, nós teríamos que olhar para o Nguyen Anh como um dos porta-vozes da humanidade. E aí o próprio autor, o Thierry Deduve, fala, só que essa ideia ela é obscena, ele fala assim. É inegável, segundo o autor do texto, que essas fotografias dessas pessoas condenadas à morte, elas geram sentimentos em quem as observa. Elas são comoventes, elas são inquietantes, elas são tocantes e elas estão carregadas de tragédia humana, porque isso é uma tragédia humana de fato. Só que ele vai dizer também que a gente não pode imaginar que o fotógrafo, o Nguyen Anh, ele tivesse essa sensibilidade ou ele tivesse esse tipo de empatia com aquelas pessoas. Ele não está registrando a dor e o sofrimento como uma forma de registro para a posteridade, ele não está legitimamente preocupado com aquelas pessoas, ele não está fazendo aquilo para preservar o legado daquelas pessoas, ele está fazendo aquilo porque ele foi ordenado, porque é uma ordem do sistema e do regime brutal ao qual todos eles estavam inseridos. E ainda falando sobre os fotógrafos, o autor nos diz, olha, nem todo fotógrafo é um artista. Ou como ele mesmo diz, né, nem todos os fotógrafos precisam ser chamados de artista, assim como nem necessariamente todos os pintores também o precisam. Mas não vou entrar nessa problemática agora. Vou dar uma paradinha aqui para a gente fazer aquele descanso entre vídeos e já voltamos aí com a próxima aula.